vários seminários de batalha espiritual. Eu já orei por gente endemoniada e com endemoniamento de toda sorte, de todo jeito. Eu já tive na macumba, já tive na feitiçaria e já conheço um pouquinho de cada coisa. Eu digo para os irmãos, por ganho de causa, por conhecer, de 100% de pessoas possessas por demônio, 10% é demônio. 90% são pessoas com sabedoria demoníaca. São pessoas com conflitos internos, cheios de problema, e que usam até mesmo manifestações de demoniamento para chamar atenção, como se estivesse dizendo, me socorre que eu não sei o que fazer com essa porcaria de vida que eu tenho. Tenho certeza e posso afirmar, 10% é caso que você vê que é demônio mesmo, não é fácil, tem que jejuar, tem que orar, o bicho judia, é complicado. Mas os 90% são pessoas frustradas que, vendo aquela manifestação dos 10%, simula. Quando não, são induzidas a isso. Cansado de ver, passou o mão na cabeça da pessoa e gira ela assim, ó. Sai, demônio! E a pessoa, e dá a sugestão, que isso também é hipnose, dá a sugestão. E a pessoa fica lá fazendo aquele teatro todo. Eu cansei de chegar na cabeça da pessoa endemoniada, que já tinha virado tudo as cadeiras, que tinha rolado por baixo do banco. E você ir lá debaixo do banco e falar, chega de gracinha, hein? Se é demônio tem que sair em nome de Jesus. Aí a pessoa, ai, o que foi que aconteceu? Cara de pau. Muitas vezes, tá? Minha esposa pode confirmar, tá? O Reinaldo pode confirmar, tá? A Eliane pode confirmar, tá? O irmão aqui pode confirmar, o Ronaldo, meu irmão. Quantas vezes nós vimos isso? Rolando por baixo do banco, fazendo palhaçada, na casa do Senhor. Eu sei ir lá debaixo do banco, chegar no ouvido da pessoa para não deixar ela constrangida, ainda dar uma saída para ela ainda, né? Sai em nome de Jesus. Porque se é demônio tem que sair em nome de Jesus, entendeu? Aí a pessoa sai com aquela cara, o que foi que aconteceu? Nossa, escureceu tudo. Mas por que a pessoa faz isso? Quem é que se sujeita a uma situação dessa? Pessoa que está em conflito, ela não sabe o que fazer com a vida dela mais. Ela não sabe se ela está certa, se ela está errada, se ela está indo, se ela está vindo, está dentro da igreja, é crente, batizada. Às vezes até batizado com o Espírito Santo. Pastor, mas alguém batiza alguém com o Espírito Santo assim? Deus batiza alguém com o Espírito Santo nessa condição? É claro que não. Deus batizou, está batizado. O dom de Deus é irrevogável, Deus não tira mais. Mas eu estou cansado de ver pessoas falando em línguas, que a vida está de cabeça para baixo. Eu estou cansado de ver pessoas sapateando no espírito, nos montes da vida aí, e que não faz por onde, o testemunho não é de cristão. Eu conheço inúmeros, inclusive pastores. Não é. Por que não é? Porque a sabedoria que está atuando não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria humana, terrena e até demoníaca. A sabedoria de Deus está, igreja, eu estou finalizando, nas coisas simples de Deus. A sabedoria de Deus está em você falar, Pai, olha, minha vida é isso aqui, Senhor. Sabe, eu estou cheio de ódio, eu quero perdoar, Jesus, mas eu não consigo. Me ajuda aí, Senhor. Me ajuda aí, porque é o seguinte, minha vontade é de matar mesmo. Eu não estou querendo abençoar, não estou querendo amaldiçoar. Mas eu sei que não pode, me ajuda. Me ajuda porque eu sou isso, eu sou esse saco cheio de sujeira. E eu quero me limpar, Senhor, porque a Tua palavra diz que vaso idôneo está preparado para a boa obra. E eu não me sinto idôneo, eu não me sinto nessa condição, me ajuda. Senhor, a tristeza que eu estou sentindo é muito grande. Mas é a tristeza para a morte, não para a vida. Não é a tristeza do arrependimento. Não é a tristeza do arrependimento. Nós somos regenerados. Abra sua Bíblia comigo, por favor, eu estou encerrando mesmo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 a 10. Pode ver no telão também, se for mais fácil para você. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, desculpe. Olha, eu queria que você prestasse bastante atenção nesses versículos. São revelações para a gente. Escute bem. Agora, folgo, não porque foste contristado, não porque esteja triste, ok? Contristado. Veja, folgo,
não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Então ele está dizendo assim, olha, eu folgo, eu me alegro, porque a tristeza de vocês é a tristeza de se arrepender dos pecados. Então, a tristeza que está sendo entregue para Cristo, para Deus, por meio de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, isso é bom. Esse tipo de tristeza é bom, a tristeza do arrependimento. Veja no versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, ou no qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu vou ler de novo. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o que nós entendemos? Que a tristeza por arrependimento, você se arrependeu, o Senhor Deus aceita. Mas a tristeza que o mundo traz pelos conflitos que a vida traz ou apresenta, ele não pode perdurar, ele não pode permanecer em nosso coração. Quem está entendendo? A gente fica triste, somos humanos, mas nós temos que trabalhar para essa tristeza sair. Sabe por quê? Se ela não sair, ela vai nos prejudicar. Se essa tristeza não sair, nós vamos começar a ter problemas. Problemas por quê? Vamos somatizar. Nós vamos nos sentir um peixinho fora d'água quando nós estivermos perto das pessoas que estão vivendo. Quando nós estivermos junto da nossa família, quando nós estivermos junto dos nossos filhos. Essa tristeza não opera a vida, ela opera a morte. A tristeza que o mundo traz, que os conflitos da vida traz, que os problemas traz. Como eu disse, o paraíso é no céu, não é aqui. Aqui todo mundo tem tristeza, aqui todo mundo passa por circunstância difícil. E nós temos o direito de ficar triste. Pastor, não posso ficar triste? Não, você e eu temos o direito de ficar triste. Mas nós não podemos deixar que a tristeza tome o lugar de Deus, porque vira abominação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós não podemos deixar que a tristeza tome o lugar de Deus. Assim como nós não podemos deixar que o medo tome o lugar de Deus. Porque tudo que realmente é maravilhoso dá para nós medo, é desafio. E o que é que o inimigo quer? Que eu não enfrente o desafio, mas que eu fique paralisado. Porque eu paralisado eu não me alegro, então ele mata 2 coelhos com uma cacetada só. Ele faz de mim um sujeito triste, frustrado, porque eu não consegui ir adiante, porque fiquei com medo. E a partir daí, eu vou dar muito mais ênfase a essa tristeza, e essa tristeza vira um tipo de abominação, porque toma o lugar de Deus no meu coração. Quem está entendendo? É maravilhoso, não é, entender essas coisas? É maravilhoso. Ezequiel capítulo 14, versículo 6. Ezequiel 14, 6. Ele diz assim, eu vou ler rapidinho. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Então o que ele está dizendo? Olha, esquece o que para trás ficou, olha para Deus, valoriza o Senhor, porque essa é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que vem do homem é o conflito interior e ficar olhando para as coisas, ela é terrena e ela é diabólica, tentando resolver, ou melhor, administrar conflito. Administrar conflito não dá certo, irmãos, não dá certo, a gente precisa resolver. Desculpe se eu estou sendo grosseiro na minha maneira de falar, mas essa é a mais pura da verdade, não dá. Isaías capítulo 55, versículo 7 diz assim, deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadece dele, torne para o nosso Deus, veja, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então veja o que ele está dizendo. O ímpio
Sai do caminho da impiedade. Pastor, o que é a palavra impiedade? Piedade é amor ao outro, não é? É expressão de amor, não é? Impiedade é a falta do mesmo. Uma pessoa ímpia é uma pessoa sem o amor de Deus. Então, quando esta pessoa, qualquer um de nós, entra para o caminho dos conflitos interior, começa a olhar para o seu lado e encontrar um monte de inimigos, começa a se armar de todos os lados contra tudo e contra todos, se entristece dentro de si mesmo, fica inseguro e paralisado, essa pessoa está presa no caminho da impiedade, não tem amor de Deus na vida dele. Como é que ele rompe isso? Quando ele fala: Pai, a minha situação é essa, traz para mim tua graça, me ajuda, porque eu quero mudar isso. E aí a pessoa começa de glória em glória alcançando a vitória, de glória em glória alcançando a vitória, de fé em fé se descobrindo. Outras pessoas, elas se fecham, criam um personagem e aí vão administrar a vida, ok? Você conhece alguém assim? Eu conheço, muitas vezes na minha vida eu fiz isso. Não tenho o que fazer, cria um personagem. É a famosa frase viver de aparência. Tudo bem, tudo bem. Chega em casa, quebra o pau com a mulher, com os filhos, arruma um rolo, nada. Mas não está tudo bem? Não, para os outros está tudo bem. Vive de aparência. Eu já vivi isso muito na minha vida. Até um dia que eu falei para Deus: Senhor, eu não quero mais viver na mentira. Eu quero viver na verdade de Deus. Que pode-se criar um personagem. Está tudo bem, maravilhoso. Pior que às vezes a pessoa acredita tanto nisso, que o personagem toma o lugar dela. É verdade, irmãos. Ela representa tão bem o personagem que pronto, ela aceitou o personagem e ela mesma ficou para segundo plano. Então ela é um personagem 24 horas. E quando qualquer outra coisa ameaça o personagem dela, fica desesperado. Segundo conflito. Aí vai amontoando conflito em cima do conflito, até ela parar lá no Chuí. Até ir parar no Chuí. Vai parar no hospital. Porque, não sei mais o que fazer. Para mim agora viver ou morrer é uma coisa só. Quantas pessoas que estão aí querendo ir falando de suicídio? Por quê? Criaram um personagem sobre personagem e agora não sabem mais quem são. Perderam a noção da sua própria vida e das suas próprias coisas. Só que a natureza está lá, né, irmão? Eu queria só finalizar com mais uma ilustração. Quem conhece a ilustração da tartaruga e do escorpião? Também já falei aqui. Floresta pega fogo e todos os bichos vão para o rio para atravessar o riacho para o outro lado. Os bichos que tinham condição de atravessar para o outro lado. O sapo saiu, pulou na água e deu linha. Os coelhos se viraram. Os bichos deram o seu jeito. E o escorpião chegou até a praia, olhou para o lago e falou: e agora? Para trás tem fogo, vou morrer queimado. Para frente tem água, vou morrer afogado. O que eu faço? Aí vem a dona tartaruga bem devagarinho, né? Quando ela chega perto do riacho, o escorpião vem: dona tartaruga, faz um favor para mim, dá uma carona para mim no seu casco até do lado de lá. A tartaruga falou: de jeito nenhum, você vai me picar? Falou: imagina, dona tartaruga, eu vou fazer uma coisa dessa com a senhora? De jeito nenhum, eu estou aqui, se a senhora me deixar aqui eu vou morrer queimado. Me leva do lado de lá, dona tartaruga, por favor. Eu tenho me convertido, agora eu sou do Senhor Jesus. Me leva eu para o lado de lá, dona tartaruga. Ó, a senhora viu como eu tenho orado? Olha, glória a Deus e aleluia, o Senhor tem me revelado, tem sido... E Ele disse para mim que apareceria uma tartaruga aqui para me ajudar. A dona tartaruga falou: Jesus disse isso? Disse. Tá certo. Então você está falando em nome de Jesus, sobe aí. E a tartaruga vai, o escorpião vai lá olhando, tal.
apreciando a vista, e a tartaruga chega do outro lado. Quando chega do outro lado, pôs o pezinho na terra seca, a tartaruga sempre olhando para trás, meio preocupada. Quando ela deu uma bobeira, o escorpião deu uma ferrada nela. Aí a tartaruga começou a passar mal com o veneno do escorpião. Disse: seu escorpião, o senhor falou que foi em nome de Jesus, que o senhor não faria isso comigo. Senhora dona tartaruga, só desculpa, mas não dá para eu negar a minha natureza. Eu sou escorpião e eu não tenho como negar a minha natureza. Moral da história, irmão: se nós não negar a nossa natureza, nós vamos continuar sendo aquilo que nós éramos. Mas se nós aceitarmos que a nossa natureza é uma natureza difícil, que os conflitos existem, e nós somos mesmo invejosos muitas vezes, e nós temos mesmo desejo faccioso outras vezes, e nós às vezes nos incomodamos com a alegria do outro, e nós às vezes nos sentimos um peixe fora d'água porque nós estamos bloqueados na nossa incapacidade de viver com os outros, ou fazer as coisas, ou enfrentar os desafios. O Senhor Deus, Ele vai nos ajudar. E nós vamos ficar tristes quando começarmos a orar e apresentar diante de Deus. Vai vir uma tristeza do arrependimento, mas depois a alegria do Senhor nos dará força, porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força, e nós vamos vencer. Todavia, se nós continuarmos vivendo às margens do reino, nada muda. Recebemos a bênção coletiva que o Senhor dá à igreja, e nós aceitamos a Jesus e fazemos parte da igreja, mas não recebemos a providência, o milagre, aquela provisão maravilhosa que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus.